Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço aos 546 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que está inscrito no canal, que acompanha as lives, acompanha as entrevistas e gosta da perspectiva que nós temos de enfrentar e problematizar, criticar e apontar caminhos para sair da crise, porque nós vamos sair dessa crise, já saímos de tantas outras, sairemos também dessa. Indique o canal para uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são aquelas notificações, colocar like no que gostaram e na página dos comentários propor, analisar, discutir, sugerir, né, questões aqui para o canal e dialogar com quem participa dos comentários. São muitos, 1.000, 2.000, 3.000 comentários, muito obrigado mesmo. Hoje, logo cedinho, postamos a entrevista da psicanalista e escritora Beth Miller, bastante interessante. É bom sempre a gente agregar outros olhares sobre o Brasil. Isso é importante, né? Então nós temos juristas, temos economistas, jornalistas, políticos, historiadores, né? A gente vai ampliando cada vez mais o leque para buscar, né, ter várias leituras sobre o momento que nós vivemos e com isso agregar valor à reflexão e apontar caminhos para a superação da crise. Digo também que no Twitter, para quem queira me acompanhar, é fácil, Vila Marco Vila, lembrando que Vila com 2 L's. E por fim, na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, a história a política das constituições brasileiras, a última é essa aqui, né, a Constituição de 88, do ponto de vista da história, como eu digo, e da história política em particular, né, a história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985, e finalmente o último curso, o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Num final de semana, sempre diminui aquelas notícias mais de intensidade, normalmente, né? E é interessante analisar, fazer não só um balanço da semana, mas mais do que isso, ver o que é fundamental e aquilo que não muda. Parece que a roda da história não se movimenta. Isso em relação ao Bolsonaro fica de uma forma muito transparente, muito crítica. E o Brasil é um país hoje, mas muito machucado. Né? É um país que está cansado, traumatizado pelo que aconteceu nessa década, que termina agora 31 de dezembro e é 1º de janeiro de 21, começamos a terceira década do século 21. E a questão que passa primeiro é a questão do negacionismo, né, do Bolsonaro, e ele continua no interior do negacionismo, né? Veja, e esse negacionismo é no sentido amplo e que sempre está vinculado àquelas teorias da conspiração que circulam nos grupos do WhatsApp, geralmente produzidos pela extrema-direita e parte disso daí, quase tudo, se não parte, pela extrema-direita norte-americana. Vide, por exemplo, uma declaração dada por Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, né, assumindo uma leitura extremista de que o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, tinha sido uma conspiração das elites mundiais para que diminuísse a população mundial e tivesse um novo recomeço, que é uma expressão que surgiu na Europa, passou também até pelo Canadá, em outros lugares, as pessoas falando em novo recomeço, que é uma leitura positiva de aprender o que está acontecendo com essa pandemia, construir mecanismos para se proteger de futuras pandemias que ocorrerão, inevitavelmente, a gente sabe, e ver o que aconteceu e como enfrentar, né, a questão que envolve o meio ambiente, a natureza, as questões econômicas, sociais, como é que alguns países vão se reconstruir, que foram duramente afetados pela Covid-19, mas o Ernesto Araújo já tem aquela leitura da conspiração, que vem da extrema-direita. Isso, se fosse simplesmente um cidadão brasileiro, desses grupos patéticos do WhatsApp, tudo bem, o duro que ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil. E o Bolsonaro referenda toda essa leitura negacionista. Veja, por exemplo, né, a questão dos Estados Unidos, da eleição norte-americana, que ele continua dizendo que não está dando parabéns, etc., que está aguardando a reunião do colégio eleitoral, quando todo mundo sabe, e o próprio presidente Trump reconheceu a derrota e o futuro presidente eleito Joe Biden já está fazendo todo um gabinete de transição, fazendo reuniões, se preparando para, em janeiro, a 20 de janeiro, quando vai assumir a presidência norte-americana, já esteja com o time já preparado para entrar em campo e mudar radicalmente o que foi feito nos últimos 4 anos nos Estados Unidos. Porém, o Bolsonaro tem essa postura, né, sempre de conspiração. Isso faz com que o Brasil
Brasil fique cada vez mais isolado na comunidade internacional. Nós temos insistido isso desde o ano passado, portanto, não há nada de engenheiro de obra pronta, uma expressão muito usada aí e tal, nada disso. Nós estamos falando que essa política diplomática, que a postura do Bolsonaro sempre agressiva, ele não consegue estabelecer laços de cordialidade, de amizade com países que são nossos amigos e que temos relações comerciais há décadas ou há séculos, né? Mas ele sempre tem essa relação de hostilidade. Basta ver a questão do Mercosul, basta ver o ataque constante à União Europeia, em especial os dois pilares, a França e a Inglaterra, ao presidente Macron e a chanceler Merkel, né? Basta ver os ataques que ele fez à vitória dos democratas, é inacreditável, né? Que vai trazer problemas para o Brasil e, claro, o maior ataque que ele faz, que ele tem sinofobia, sim, são os ataques à China, e que certamente o Brasil vai ter algum tipo de resposta, que vai depender muito, registre-se, de como serão as relações entre Estados Unidos e China, né? Como é que vai ser? Porque é uma rivalidade econômica, tecnológica, ideológica, militar e por aí vai, né? Quer dizer, como é que essa questão? Por quê? Aí é uma questão importante e o nosso canal sempre busca qualificar a reflexão. Então, vocês que me acompanham, aquilo que eu já disse algumas vezes, que o eixo econômico, se você pegar a expansão marítima portuguesa, século XV, o início formalmente em 1415, tomada de Ceuta, né? E a circunnavegação da África, primeiro que atravessa o Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, né? Depois lembrar a Vasco da Gama em 1498, a chegada às Índias, 1500 Cabral no Brasil, etc. Você tem e depois o processo de ocupação das Américas, né, da América Portuguesa, da América Espanhola, toda a questão épica, né, da conquista espiritual, por exemplo, do México, tem clássicos fantásticos, maravilhosos, que um dia nós podemos conversar, né, o processo depois de conquista do Peru, no caso do México, do Império Azteca, no Vale do México, e aqui do Império Inca, como é que foi, tudo isso faz com que o processo fundamental do capitalismo se desenvolva essencialmente no Oceano Atlântico, e depois vem já no século XVII, Jamestown, 1607, a ocupação da América do Norte, e por aí vai. E todo esse intercâmbio, né, que o Oceano Atlântico foi o locus privilegiado disso durante os séculos, final do XV, XVI, XVII, XVIII, século XIX, século XX, mas já no final do século XX poderíamos colocar um marco, sempre tem um marco histórico que precisa ser devidamente justificado, a queda do Muro de Berlim, né, 9 de novembro de 1989. Eu sempre digo que o Brasil é um país tão provinciano que nesse dia, 9 de novembro de 1989, o mundo inteiro falando da queda do Muro de Berlim, ou seja, que o significado daquilo que vai levar ao fim da União Soviética, a queda do socialismo realmente existente na Europa Oriental, as manchetes dos jornais brasileiros quais eram, né? Ou qual era a manchete fundamental, aquela grandona, né? Em cima, Silvio Santos não será candidato à presidência, porque a eleição de 89 foi a que teve mais candidatos, 22, né? E o Silvio Santos, em certo momento, foi candidato. É uma coisa patética, ele falando de inflação, né? No YouTube veja, é de gargalhar, porque ele não tem mínima noção do que é gestão pública, que é Estado, que é país, que é projeto, quais são os ministérios, né? E tocando a musiquinha do baú e tal. O Brasil estava olhando para o seu umbigo, viu? E quando estava caindo, era a queda do Muro de Berlim, que está mudando a história. Então, a partir dali, e já ao mesmo tempo, concomitante a isso, tem a política das 4 modernizações na China, com Deng Xiaoping, e o processo de revolução que ocorre na China, radical, né? Nunca na história do mundo nós vimos um processo tão profundo em tão curto espaço de tempo, como é o processo de revolução que ocorreu na China, né? A morte de Mao, depois tem o Guofeng, que fica muito pouco tempo, veio o Deng Xiaoping, a política das 4 modernizações, né? Não importa a cor dos gatos, importa que caste os ratos, e aí vem esse processo de enorme revolução capitaneado pela China. E o eixo econômico acaba se transferindo para a região Ásia-Pacífico. E isso vai trazer uma série de mudanças, inclusive no campo, por exemplo, dos investimentos de capitais. Vamos pegar essa questão para depois fazer a conexão com o Brasil, buscando sempre ter essa visão de totalidade. Vamos lá. Durante um período da história,
Você tinha áreas que o investimento do grande capital internacional estava vedado na União Soviética, na época do socialismo, do Europa Oriental, da China socialista, das guerras no Sudeste Asiático, especialmente a Guerra do Vietnã, no processo independentista, anos 60 especialmente, e 70 da África Negra. Então o Brasil acabou sendo um campo privilegiado aqui de recebimento de investimentos estrangeiros, tendo em vista esses problemas, que inclusive eu discuti nessa último encontro com o professor Delfim Neto, né? Então, só que agora, com a queda do Muro de Berlim, com a revolução que ocorreu na China, o deslocamento campo-cidade, né? Puxa vida, porque na China é tudo em milhões, 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 é tudo grande, né? Então, todo esse processo fez com que o eixo econômico do mundo do capitalismo saísse do Atlântico e fosse para a região Ásia-Pacífico. E a questão que vai ser resolvida entre Estados Unidos e China vai se encontrar um modus vivendi. Evidentemente que a tensão construída pelo Trump não vai ser resolvida em questão de meses, tal. Vai ser um processo que vai ter de chegar a um modus vivendi entre esses dois grandes polos hoje, não só da disputa econômica, como tecnológica e ideológica, como na questão militar, porque a gente pouco fala, mas a China já é uma potência militar, né? E o mundo vai se redefinir. E a história é assim, a história passa por todas essas mudanças. Ninguém imaginaria que seria ad eterno o domínio dos Estados Unidos no mundo, né? Que é um domínio relativamente recente. Se fosse fazer um corte, uma ruptura, uma cessura, seria fundamentalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a Europa está toda destruída. Portanto, historicamente é muito pouco, né? Se nós olharmos, né? Um período de pouco mais de meio século, 70, 80 anos, que historicamente é muito pouco. Então a questão para nós aqui no Brasil é como é que nós vamos nos posicionar frente a esse mundo em profunda mudança. E aí o governo não sabe o que fazer, ao contrário, isolou o Brasil. Ao invés de pensar esse mundo da globalização, a sua especificidade, a nossa forma de se encaixar nesse mundo em constante mudança, pelo contrário, o Ernesto Araújo, que eu brinco aqui chamando de Beato Salu, que é um personagem da novela Roque Santeiro, os mais novos podem acessar o YouTube, né? O que ele fez nega um processo que está como se o discurso alterasse a realidade concreta, né? Não, a globalização continua em ritmo acelerado. A questão é como é que nós vamos nos encaixar. Quer dizer, esse governo não tem condições disso. O Bolsonaro, por limitações intelectuais, né? A caterva dos ministérios, alguns por limitações intelectuais, outros pelo extremismo neonazista, neofascista, por incrível que pareça, você tem isso presente no governo, de forma diluída. Não é o nazismo puro de Rosenberg e Hitler, não é o fascismo puro de Gentili e Mussolini, não é isso, mas são concepções que acabam criando um mix infernal da extrema-direita que ele representa. Portanto, ele está descolado do que está ocorrendo no mundo. E nós não temos parceiros hoje, políticos, diplomáticos. E os nossos parceiros comerciais, principalmente a China, ele hostiliza. E aí entra a questão da vacina. Por que a vacina? O artigo, eu citei, o artigo anteontem no Jornal Estado de São Paulo, do Dr. Gonçalo Vecina. Temos inclusive 2 entrevistas no meu canal. Alguém que foi presidente da Anvisa, o Dr. Gonçalo Vecina, uma figura importante, um grande especialista, e ele diz: propor vacinação só em março e alcançar no máximo 1/3 da população no ano inteiro de 2021, é um crime, né? Nossos governantes, diz o Dr. Vecina, não querem assumir o papel para o qual foram escolhidos. E aí ele vai dizendo, é assustadíssimo, né? Como nós sempre destacamos aqui, com a segunda onda e não há, diz ele assim, eu faço questão. O plano proposto de vacinação, que parte da existência de uma única vacina e da ficção da COVAX Facility, né, é um cartorialismo criminoso. Ignorar que somente no país tivemos 4 vacinas em testes e provavelmente exitosas e que deveriam ter merecido um esforço de negociação do governo é inaceitável. O governo já devia estar negociando, porque o governo negocia, na hora que vai negociar, eles já venderam todas. Os que fizeram a vacina, nós vamos ficar sem nada. Continua o Dr. Vecina. Propor que iniciemos a vacinação em março e que no máximo alcancemos 1/3 da população em 2021 significa não realizar nenhum mínimo esforço de tentar oferecer alternativas à população. É uma pública capitulação. É um crime, mesmo em Macondo.
Cadê as luzes? Macondo é referência aos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Só chovia em Macondo e tal. Né? Vamos lembrar do Coronel Aureliano Buendia e tal. Então, ele faz uma referência aí. Parece uma coisa da literatura fantástica latino-americana, mas é a realidade que nós estamos vivendo com o Bolsonaro. Esse sucessivo negacionismo, veja, né, não custa, estou citando agora como fonte o Globo, ele diz, se tiver efeito colateral, a vacina, ou problema, não vou poder cobrar de mim. Então, ele não só, através do Ministério da Saúde, não tem nenhum planejamento de compra de vacinas e de campanhas de vacinação em massa, rápido, né? Como também ele rema contra a vacinação, dizendo que se tiver efeito colateral ou problema, não venham cobrar de mim. Veja o custo do processo eleitoral de 2018. Veja que o voto tem preço, e esse preço é sanguinário, são 180 mil mortos no Brasil. Né? Grande parte responsabilidade dele, porque se tivesse feito uma política, em 12 de março foi a primeira morte no Brasil, nós já vamos completar 9 meses. Né? Se tivesse feito a política lá atrás, né, de enfrentamento de forma exitosa, né, com a participação do presidente, vindo em rede nacional, visitando instituições de pesquisa, conversando com profissionais, dando aquele ar de como ocorreu em alguns países, né, de enfrentamento científico, de chamar os governadores, deixar um excelente ministro da saúde, alguém que conheça as questões técnicas, que una com os secretários estaduais, né? Nada disso. Ele conspirou contra o Brasil, a favor da Covid. Porque nós temos 2 vírus, o Bolsonarius, se assim preferirem, em latim o Bolsonarius e o Covid-19. Foram 2 vírus fatais e que se ligaram e levaram à morte de 180 mil brasileiros, 180 mil. E esse homem é o principal responsável. Daí que eu lembro o Tribunal Nuremberg, que a 20 de novembro fez 75 anos da sua instalação, em 1945, que nós vamos ter discutir no futuro essa questão, mas há questões imediatas, para ontem. Quer dizer, o que fazer? Ele conspira contra a vacina. O doutor Gonzalo Vecina destaca, puxa vida, vacinação só em março? O que acontece? Os governadores vão tomar frente. No caso de São Paulo, já estão falando, estava lendo hoje no noticiário, de um turismo da vacina. As pessoas vão se deslocar para São Paulo para tomar vacina. Claro que são as pessoas que têm recursos, né? Então não há plano nenhum por parte do Ministério da Saúde. A Anvisa, infelizmente, pelo que nós vemos pelo noticiário, foi tomada por pessoas absolutamente incapazes, que não conhecem a saúde pública. O atual ministro da Saúde confessou que não sabe o que é SUS quando assumiu. O Sistema Unificado de Saúde ele desconhecia. Quer dizer, então você tem uma mistura de negacionismo e a conspiração contra o Brasil, contra a vida de brasileiros. Né? O problema, portanto, é que isso acaba amarrando essa conspiração patrocinada pelo Bolsonaro com a recuperação econômica. Como é possível pensar em recuperação econômica quando nós temos a presença contínua da Covid-19? Como é que vai resolver? Nós estamos em segunda onda. Veja a situação da região sul do país, a cidade do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, especialmente na região metropolitana, e mais especialmente em São Bernardo do Campo. Veja os dados que são apresentados, são extremamente preocupantes. E vem as festas de Ano Novo, com a possibilidade, portanto, de expansão em progressão geométrica do vírus. Como é que nós vamos começar 2021? Sem vacina, porque o governo só pensa em fazer em março e só vai imunizar 1/3 da população. Como é que nós vamos passar 2021? Mas essa é a pergunta central, né? Que os líderes políticos deveriam estar fazendo e discutindo. Quer dizer, nós não podemos repetir em 2021 os erros de 2020. Nós precisamos ter como foco a recuperação econômica e a proteção da vida de 210 milhões de brasileiros. Agora, como ter recuperação econômica tendo à frente do governo Jair Bolsonaro e no Ministério da Economia Paulo Guedes, no Ministério das Relações Exteriores Ernesto Araújo e no Ministério da Saúde o Pazuello? Como? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos a ela tentar responder então, lançar ao menos algumas hipóteses. Vamos lá. A questão que se coloca, e eu estava justamente vendo noticiário e conversando com economistas, que eu faço isso sempre, todo dia, parte deles nós entrevistamos no nosso canal, né, e tem em termos de economia diferentes leituras, e teremos até o final do ano entrevistas muito interessantes, né, é que, estou pegando um dado citando como fonte o G1, né, diz assim uma economista, abre aspas, se todo mundo estivesse procurando emprego desde fevereiro, né,
quando a crise começou, entenda-se, a taxa de desemprego seria hoje de 24%, cerca de um quarto da população. E o que vai acontecer? Com o fim do auxílio emergencial, mais pessoas vão demandar o mercado de trabalho. Então essa taxa tende a disparar. Por outro lado, a recuperação tímida do terceiro trimestre, tímida, frente ao desastre do segundo trimestre, não vai alcançar os mesmos números no quarto trimestre, né? Não vai ser 7,7, nada disso, alguns estimam em 2, 3, alguma coisa assim. E já as estimativas do primeiro trimestre do ano que vem são extremamente preocupantes. Nós vemos uma situação dramática, uma situação econômica dramática. As contas públicas, e teremos um encontro justamente com o Felipe Salto da Instituição Fiscal Independente ainda esse ano, as contas públicas, quando eu estava lendo o livro aqui e acompanhando os artigos, é desesperador, a situação é gravíssima, é gravíssima. Em 2020 deu para encobrir um pouco isso, porque o auxílio emergencial que o governo tinha oferecido 200 e acabou sendo de 600 por causa da iniciativa da Câmara dos Deputados, conseguiu segurar uma queda que poderia ser de -9 para ser algo entre -4,5 a -5. Mas a questão é que a fatura vem agora em 2021, que vai ter de pagar. E a questão é o seguinte, como é que vai pagar? Não há plano econômico por parte do governo. O Guedes não consegue desenhar nenhum cenário confiável para os investidores e basta você acompanhar o que está ocorrendo. Tudo que o Guedes fala é desmentido na semana seguinte. Eu dei ao longo desses meses tantos exemplos e infelizmente acertei, né? Eu falando, olha, isso não vai acontecer em termos econômicos e realmente não acontecia. Então não há no governo nenhuma possibilidade de ali sair a recuperação econômica. O Paulo Guedes está com uma equipe hoje muito diferente do que aquela que iniciou, né? Muitos foram saindo e ele perdeu, ele já não tinha rumo quando assumiu, o rumo era muito nebuloso, agora não tem rumo nenhum, né? E o que se coloca, você pegando a questão do desemprego, os investimentos, a crise fiscal, né, problemas que nós temos, né, de orçamento, né, tudo isso. E o desemprego é o nosso principal problema imediato, está na entrevista até com o professor Delfim Neto, que nós postamos anteontem. A questão que se coloca é que para ter recuperação econômica, precisa ter, de forma paralela, o combate eficaz à Covid-19. Nós precisamos começar a vacinação em janeiro, não é março. E rapidamente comprar de vários laboratórios, que não é um laboratório, porque nós temos 210 milhões, se tivermos a dupla vacinação, precisamos de 420, claro que não é imediatamente, há toda uma escala de vacinação e não há nada feito. Então a tendência é que alguns governadores vão tomar a iniciativa de vacinar as suas populações, mas isso não resolve o problema pensando em termos de Brasil. Então há uma forte tendência de um confronto, eu falei de questões econômicas e questão de sanitária, de saúde pública, agora vamos para a questão política, de confronto político. Está claro o cenário desenhado de confronto político. Ele vai transformar a questão da Covid-19 e a ausência de uma recuperação econômica sustentável no instrumento de confronto político, o Bolsonaro. Outra vez, ele vai repetir em 2021 o desastre que ele fez em 2020. Só que o Brasil não vai suportar 2 anos de desastres, 2 anos de confronto contra a Constituição, contra as instituições, de ameaça à democracia, às liberdades. Por exemplo, na sexta-feira, ele vai em qualquer formatura aí de militares, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, pode ser da Guarda Mirim, de qualquer cidade, qualquer lugar ele está lá, né, para não trabalhar. Primeiro, para não trabalhar, porque ele é mandrião. Segundo, é para mostrar ao público que ele tem um apoio militar, que ele não tem. E terceiro, é incitar os militares ao golpe de Estado. Ele continua isso. Na sexta-feira ele disse, os militares não é só para preocupar na aeronáutica, preocupar com as questões militares, tem de ver tudo é se envolver em assuntos políticos. E aí e ele está falando para cadetes, ele está quebrando a hierarquia também, porque ele não está falando lá para os altos oficiais, para os brigadeiros, no caso do aeronáutica, ele está falando para cadetes. Então, se o brigadeiro falar para o cadete, olha, vamos respeitar a Constituição, o cadete fala, não, o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, diz que nós temos de ter responsabilidade e participação em tudo, ou seja, está incitando a insubordinação das Forças Armadas. Isso é crime, isso é crime. Ele está incitando a insubordinação das Forças Armadas, é crime. Em outras épocas no Brasil isso ocorreu e as coisas terminaram muito mal.
Hoje ele está incitando. Então, o que nós teremos no começo do ano, no primeiro trimestre, ou até se assim preferirem no primeiro semestre, é de um lado uma tímida recuperação econômica, muito tímida, uma situação internacional para o Brasil extremamente desfavorável, pode registrar. E no campo da saúde pública, essa é a minha maior preocupação, são as vidas, né? Se, caso o governo não consiga construir um plano sólido de enfrentamento à Covid-19, em vacinação em massa, e parece que isso não ocorrerá, nós teremos uma grande tragédia no Brasil. E aí pode ser que, apesar da pandemia, apesar da Covid-19, a população vai reagir. Porque aí as pessoas vão falar, chega. O pequeno negociante que tem um microempreendimento, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, fala, chega, a minha empresa tem de funcionar e eu preciso ter clientes. Para ter clientes, as pessoas precisam estar primeiro vivas, né? E com recursos para efetivamente nos procurar. Então a tendência, o cenário é extremamente preocupante, E digo para todos vocês, se vocês gostaram do encaminhamento hoje aqui da nossa live, gostam do canal, das nossas entrevistas e de tudo que nós postamos aqui, e está entre os 546 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos vocês, indique uma amiga, um amigo. É fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho, que suas notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Lembro a entrevista da psicanalista e escritora Beth Milan, lembro que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, Vila sempre com 2 L's, e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá você encontra todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã fazendo um balanço, inclusive, dos jornais e das revistas do final de semana, buscando sempre uma reflexão crítica, propositiva, analítica, histórica e que permite traçar tendências. E vocês que nos acompanham sabem que essas tendências traçadas ao longo desse ano, por exemplo, todas foram absolutamente corretas, ou seja, o concreto, a política, a economia e as questões que acabaram ocorrendo referendaram, né, o que nós fizemos como análise de tendência lá atrás, no início do ano. Nos encontramos amanhã então. Até!